Bom, gente, vamos falar um pouquinho do futuro do Brasil, né? É difícil a gente querer prever o futuro de qualquer situação, principalmente quando envolve política e tudo mais. Mas eu acredito que para o Brasil só existam 3 cenários. E esses cenários têm algumas oscilações dentro do cenário. Mas a questão é a seguinte: vamos começar pelo melhor cenário possível. O melhor cenário possível seria que a população caísse na real, conseguisse juntar o número necessário de pessoas para fazer o Bolsonaro ter uma votação expressiva e passasse no segundo turno a quantidade de votos ou de registros de votos do Lula, né? Porque a gente tem aí a urna a favor deles, tem o TSE a favor deles, STF a favor deles, porque ele é o candidato do sistema, né? E quem fala que o Bolsonaro que foi o erro X do Bolsonaro fez o Lula voltar. Não, a gente sempre soube que o STF era aparelhado e que isso ia acontecer em algum momento. E já acontecia há muito tempo, sempre foi assim a soltura de bandidos pelo STF. Mas esse não é o caso. Voltamos aqui para o melhor cenário possível. Seria que o Bolsonaro conseguisse essa quantidade de votação. Ele pela primeira vez teria um congresso mais favorável devido à quantidade de conservadores ou supostos conservadores, que mesmo sendo eles conservadores, eu acredito que pelo menos 1/3 vai dar aquela traída na causa, no partido, na direita ou pelo excesso de poder, né? Muita gente que é desse esquema, quando cai lá e fica na mão de alguns políticos profissionais, eles acabam desvirtuando a cabeça e se perdendo ali no meio do processo e se tornando o que eles realmente sempre foram, né? Então acredito que 1/3 desse parlamento aí que o Bolsonaro conseguiu colocar, 1/3 ele vai se diluir durante o período, porque é o que acontece, né? Muita gente se vislumbra com o poder e com tudo mais e aí quer se tornar rei. Mas digamos que ele ainda assim tem essa maioria, então ele teria, né, vencendo o Lula, teria o Congresso ao seu favor para sim colocar as medidas e tudo mais sem ter os problemas de pandemia, né, sem ter os problemas de ter um Congresso contra, tendo a chance de deixar o STF ou o STF ficando mais em paz com ele, sem atacar tanto o Bolsonaro, justamente porque alguma falha do STF ele teria a chance de aprovar um impeachment, porque nessa vez agora tem um Senado muito maior, com condições de aprovar um impeachment de ministros do STF, o que faria os ministros que não querem perder a sua boquinha e sair por aí queimado, que jamais sairiam porque eles têm aposentadoria e a viver a vida deles felizes para sempre, fora os palestras que podem conseguir, tipo as do Lula, que nunca precisa nem aparecer, mas ganha o dinheiro, eles ficariam mais na deles, e o Bolsonaro conseguiria realmente mostrar a que veio, não que ele não tenha mostrado, né? Apesar de tudo, né, de pandemia, de ter consórcios políticos e de comunicação contra ele, ele conseguiu desenvolver muito bem até. Foi muito melhor que a Dilma, melhor do que o segundo mandato do Lula praticamente, e o mandato do Lula começou bem, o segundo, e foi caindo, porque é isso que ele fez. E esse daria um cenário muito bom pra gente ver realmente. Aí ele teria a chance de indicar mais 2 pessoas pro STF. Aí a gente ia ver se ele ia realmente indicar alguém que é realmente conservador, que é muito difícil achar alguém realmente conservador na área de direito, né? A não ser que seja uma pessoa muito das antigas. Mas esse seria o cenário perfeito e a gente teria 4 anos para procurar um substituto, né? Uma pessoa, porque ele não poderia se reeleger mais uma vez, e uma pessoa que conseguisse ali continuar o processo e sem trocar muita coisa, desde que o negócio estivesse andando bem. Então a direita tem todo esse trabalho desde já, que é procurar uma pessoa que substitua Bolsonaro depois de 2026, caso o cenário seja esse. Vamos ao cenário número 2. Cenário número 2, né, caso não aconteça aí um milagre da honestidade das urnas e da multiplicação dos votos, ou essas pessoas que não votaram agora nenhuma dos 30 milhões que faltaram, né, a votação, e ele não conseguisse ser eleito, que é o mais provável, as chances são gigantescas, porque a gente tem a maquininha contra ele, a gente tem a mídia contra ele, a gente tem o sistema, TSE, OAB, a galera que conta os votos, porque quem conta o voto é que conta. E aí ficaria difícil. Esse segundo cenário, ele é o cenário médio, só que ainda assim ele é de muito risco e de muito longo prazo. Por quê? Nesse cenário médio, o Lula ia começar a tirar várias medidas populistas, utilizando a economia para burlar todo um esquema, não pensar em teto de gastos, pedalada fiscal vai ser à torta e à direita, só que eles conseguem ir legalizando isso aos poucos, e ele fazia um mandato inicial de 4 anos razoável. E aí todo mundo ia ficar legalzão com ele, não, até que não foi tão ruim, e o povo aceita, porque é assim que o povo é, foi assim que aceitaram em São Paulo
o PSDB por décadas no Nordeste, é por isso que ainda aceitam deputados, senadores, governadores e prefeitos do PT lá, mesmo gente vivendo há mais de 50 anos em estrada de terra com esgoto a céu aberto, e o povo se acostuma com isso, porque existe sempre a promessa, o cara faz uma melhorinha aqui, uma melhorinha ali, dá uma migalhinha aqui, outra ali, e se desenvolve, e ele manteria esse segundo mandato, o que aí ficaria muito difícil para nesses 4 anos, se a direita não conseguir encontrar alguém que realmente substitua o Bolsonaro na questão de massa, né, um cara que desenvolva ali mesmo com a massa, tem pessoas boas, o próprio Tarcísio é um dos mais preparados administrativamente, não politicamente, não em discurso, não em marketing, mas ele é um dos caras mais preparados que governaria o Brasil tranquilamente. A questão é, ele não tem o apelo do público, ele não tem aquele apelo que traz o público para ele, que move as massas, o povo gosta de agitação e tudo mais. É uma coisa que já veio da Revolução Cultural, que fez que para você ser um cara de direita, você tem que ser parecido com o de esquerda, pelo menos no apelo popular. E aí fica muito difícil. E nessa, o Lula teria quase que garantido um segundo mandato. E nesse período aí de 4 anos, ele ia aprovando alguma coisinha aqui ou outra ali. Por exemplo, regulamentação das mídias. É claro que ele vai conseguir fazer isso. Talvez não, porque ele teria um congresso que seria, né, de maioria pró-Bolsonaro e um Senado também. Mas pode acontecer, caso algum desses ele compre, porque Lula tem dinheiro para participar de eleição até 2030 e tanto. Então, quer dizer, não só Lula, né? Lula e o PT, porque não sei se o Lula dura até lá. E a questão é, ele pode fazer esses manuseios e ali, vamos fazer uma regulamentaçãozinha da mídia aqui. A mídia vai ficar contra? A gente falar pra mídia, ó, ele quer fazer a regulamentação da mídia, é isso que a mídia quer. A mídia quer ser regulamentada, porque ela já faz isso de graça pro Lula, quer falar só bem do Lula, é só defender o Lula, encobrir os erros do Lula e de toda a esquerda, né? Toda. Isso eu trago desde o cara que é vereador e invade uma igreja e é caçado, aí depois tem o STF, todo esse esquema. E ele vai aprovando isso tranquilamente. Fora que, junto com isso, ele vai fazendo a censura em cima da direita, ou seja, vai abafando cada vez mais a direita, o que vai fazer a direita voltar a ser o que era na década de 80, inexistente. E aí, esse seria o cenário. Pelo menos teriam 4 anos aí que daria para empurrar com a barriga. Depois já começa a entrar no terceiro cenário, que é o que eu vou falar agora. Que ele pode tanto acontecer nesse longo prazo, 8 anos, mas também pode acontecer muito mais rápido, que eu acho que também aconteceria, porque o Lula agora ele tem pressa, ele tá mais velho, e todo cara comunista mais velho, ele quer pôr em prática o processo. Foi assim com todos os socialistas, né? Desde os comunistas, dos socialistas, dos fascistas e dos nazistas, porque todos eles são socialistas, né? Já dizia o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. E esses caras, quem tiver coisa contra, veja vídeos aqui do meu canal onde eu rebato o Ian Neves. E nesse outro cenário ele já entraria com a corda toda, logicamente fazendo aqueles movimentos econômicos e populistas, né? Juntamente com os esquemas totalitários. Tomando a mídia vai estar aberta ali para ele fazer o que ele quiser, porque é isso que eles querem, receber dinheiro e falar o que não interessa para ninguém, fazer propaganda, né? Virar empresas de propaganda do Estado. Porque para eles o que vale é a grana, é ter a sua Ferrari, é fazer seu BBB, fazer seus eventos, participar, ser a elite. Porque é isso que eles sempre fazem, né? O que a esquerda sempre quer? Tirar uma elite e pôr a elite deles. Só que aí vai entrando naquele esquema difícil. E aí vai ter todo o totalitarismo, direita sendo reprimida, sendo oprimida, né, religiões também, isso é fato que vai acontecer, visto todos os amigos dele fizeram isso nos seus países, e ele apoia isso, e aí começar a desenvolver aquele esquema da grande ursal, né, que isso é fato que também vai acontecer graças ao Foro de São Paulo, que eles negaram a vida inteira, e tem gente que ainda nega hoje, tipo o Noblar, né, fala que não existe o negócio. Como que um cara que é jornalista, que sai lá, que participa do movimento, ou seja, muita gente desse movimento, eles não sabem o que acontece, porque eles não são a elite. E aí eles são só o peixinho que fica andando embaixo do tubarão, pegando as rebarbinhas, tanto de informação quanto de migalhas que o Estado vai dar para eles. E é isso que eles fazem, eles trocam a elite por uma elite que já existe, né? O Lula, como o Lula representa os pobres com 16 milhões na conta que o cara fez em 30 anos. Para você guardar 16 milhões em 30 anos, pelo amor de Deus, né? Como é que faz esse processo aí? Os filhos dele, ele tem 16 milhões, mas e os filhos dele? Onde moram? Onde estão? Essa aí é a classe pobre? Esse cara que representa o pobre? Na mente de muita gente é. Por quê? Porque o que vale é o discurso, é a propaganda. Quem é esse cara na propaganda? A propaganda sempre foi feita assim.
tanto no comunismo, né? Quem eram os grandes comunistas, Lenin, Stalin? Eles eram os pobretões? Não, não eram. Eles eram a pré-elite e que falaram, vamos derrubar essa elite e a gente vai ser elite. Só que o que acontece? Com isso, o mundo vai ficando totalitário. A maioria desses 57 milhões, boa parte é enganado, mas acredito que a maioria desses 57 milhões sejam realmente pessoas de má índole. Eles vão ficar muito felizes com o que vai estar acontecendo. Gente sendo oprimida, gente sendo barrada, gente sendo censurada. E para eles vai ser só alegria. Até que todas essas pessoas sejam caladas, sejam reprimidas, não falem nada, entrem ali na sua espiral do silêncio, ou sejam realmente atacadas para não falar nada, ou sejam até percam suas coisas. E o socialismo acaba sendo aplicado 100% nesse terceiro cenário. E aí os próprios eleitores de Lula, depois desse período, vão acabar sendo atacados. Porque se uma economia começa a quebrar muito e eles começam a escravizar outras pessoas, fazer todo esse esquema de censurar, de repreender e tudo mais, quem que vai sobrar? Vão sobrar os seus próprios eleitores, que vão começar a perceber a cagada que fizeram e ficar insatisfeitos. Quando eles ficarem insatisfeitos, automaticamente eles vão começar a querer reagir ou simplesmente vão culpar a direita, porque eles vão precisar do apoio da direita. A direita é essa galera que tava de camiseta verde e amarelo na rua, não porque a camisa verde e amarelo representa um político, mas porque eles falam, não, a gente representa o Brasil. Enquanto tiver um político que tá realmente representando o Brasil, a gente usa essa camiseta para manter ele lá, ou a gente usa para poder derrubar ele também, mas é isso eles não querem ver. E aí eles vão pedir ajuda para a direita, porque realmente no Brasil existe muito mais gente de direita, mas a direita sempre se cala e por isso que apanha, né? Ou é omissa, muita gente é omissa, muita gente tem medo, muita gente não quer realmente se envolver. E aí eles vão pedir ajuda e não vão ter gente suficiente para fazer ali uma manifestação de tamanho grande. E durante esse período vão existir manifestações contra o governo que são pró-governo, como sempre existiu. Por exemplo, olha os períodos que mais teve manifestações do MST, nos períodos de esquerda. Como que eles estavam brigando para ter uma coisa que o governo que estava no poder poderia dar para eles e não deu. O governo que estava no poder foi eleito por eles e não o fez. Então, tem tudo isso que a gente tem que contar. Esse terceiro cenário seria o pior, onde a gente ficaria no momento socialismo, comunismo total, não só no Brasil, mas também na América Latina. Infelizmente, esses são os três cenários que eu vejo para o Brasil e o mais provável são os dois. Né? Vamos falar aqui de um quarto cenário, seria que o Lula começasse a ter problemas ou no primeiro mandato, no meio do primeiro mandato, ou no meio do segundo, até porque tá para vir aí também uma tendência de commodities novamente, e ele poderia aproveitar esse momento para manter 2 mandatos, e num segundo mandato ele ser empichado, ou no meio do primeiro mandato. E aí quem entraria? Alckmin, que Alckmin está seguindo exatamente os mesmos passos de Temer. Outra coisa, eles sempre foram estratégias das tesouras. 2 partidos de esquerda, na verdade no Brasil a maioria, né? Você pode ver toda a coligação do PT. Todos aqueles partidos são de esquerda, sempre foram. PSDB sempre foi, PMDB. Eles juntavam, quanto mais partido de esquerda tiver, menos opção o povo tem, porque é sempre um puxadinho um do outro. Sempre um vai depender do outro ou um vai se doar ao outro. E aí o Alckmin faria o papel do Temer e ele assumiria. E aí ficaria, eu pacifiquei. E aí a ideia deles é também fazer, com isso, levantar o PSDB novamente. Com o quê? O Alckmin assumindo, resolvendo ali, fazendo o papel do Temer, e o povo, mais uma vez, se acostumando com o problema, como o povo de São Paulo se acostumou no meu primeiro exemplo. O povo brasileiro é a mesma coisa, o povo do Nordeste faz isso há 20, 30 anos. E manter esses caras lá. E nessa não teria ninguém de direita. Então eu acho que o passo que a direita tem que dar é exatamente esse. Procurar alguém que consiga substituir Bolsonaro à altura na questão de apelo popular, mas alguém que seja muito melhor que ele na questão administrativa e na questão de discurso, na retórica, na comunicação, sem muito marketing. É muito difícil você fazer uma comunicação muito boa sem muito marketing, mas é possível. Existem casos. Mas é esse, galera. Esses aí foram os 4 cenários, eu ia falar de 3, são na verdade 4. Espero que vocês entendam tudo isso. Os 3 últimos cenários são os mais prováveis. Eu acho que o que aconteceria seria uma mescla entre o segundo e o quarto, onde Alckmin entraria em algum momento. O primeiro cenário, ele é muito, muito otimista, porque é claro que um cara que elegeu a maioria do Congresso, a maioria do Senado, a maioria de governadores, como que esse cara não está eleito em primeiro turno? Isso chega a ser de se suspeitar, mas hoje em dia a gente não pode nem suspeitar, senão o STF manda prender a gente. Essa foi a minha análise, espero que vocês entendam, escutem e vamos ver o que a gente consegue fazer para que o primeiro cenário se desenvolva. Senão a gente está no segundo e no terceiro
E eles ali, eu ainda tentei ser otimista em algum deles, e eu acredito que o PT e os outros partidos vão tentar fazer o máximo possível para aprovar uma constituinte, algo do tipo, e fazer a gente o quanto antes virar em uma Venezuela ou qualquer outra coisa. Ou senão, eles vão usar o Brasil como a máquina que alimenta os outros países da América Latina, como o Brasil vinha sendo usado. E agora a Argentina está quebrada, todos esses países estão quebrados, a gente vai ser o escravo deles, o brasileiro vai ser o cara que vai trabalhar para manter essa América Latina socialista. Aí que está um problema muito grande. Isso já começou a acontecer no período do Lula e da Dilma e vai ser pior. Agora vai ser muito pior e muito mais rápido porque eles continuam aparelhados como sempre estiveram e vão aparelhar muito mais pesado, e quem vai pagar o pato vai ser o povo. E esse custo vai cair nas costas do povo brasileiro de bem e depois vai cair nas costas do próprio eleitor do Lula. Então esses são cenários, esse é o futuro do Brasil. Espero que o que aconteça seja o primeiro cenário. Espero que você consiga fazer algo para isso. Boa sorte ao Brasil, Deus abençoe a todos. Até mais.